E o Eduardo Oineg está aqui conosco às 9 da manhã para sua participação no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes nesta quarta-feira. E aí, Oineg, tudo bem? Grande Pedro, como vai todo mundo aí, ouvinte? Bom dia. Que polêmica essa aí que o Supremo se meteu, hein, Oineg? Sabe quando você acorda meio azedo e aí você não dá bom dia nem pro teu cachorro, sabe? O cachorro já vem com o rabinho abanando, todo feliz, querendo te agradar, nem pro cachorro você dá bom dia. Aí o dia fica ruim. Provavelmente o Toffoli, Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, ele acordou num dia ruim, aí ele encontrou o Alexandre de Moraes também num dia ruim, os dois azedos, e aí começaram a fazer uma confusão em torno de algo que não existe. Perceba o seguinte, eles montaram uma operação, foram na casa de um general buscar o computador dele. O computador do general é um CCE, avaliado em R$700. Se você procurar online, você vai ver. Então, desse computador de R$700, ficou parecendo que esse general que fica divulgando informações contra o Supremo Tribunal Federal é o nosso Julian Assange, né? É um grande conspirador capaz de colocar em risco a instituição Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal continua a ser a instância máxima do Poder Judiciário. Todo mundo que vai ao Supremo Tribunal Federal se comporta como deve se comportar. As pessoas recorrem ao Supremo com a mesma taxa de confiança que sempre tiveram em relação ao Supremo. Se o Supremo não der um habeas corpus, a pessoa que está presa não sai. Se o Supremo resolver condenar alguém, aquela pessoa vai para a cadeia. As decisões do Supremo, quando ele diz, olha, a lei tal é inconstitucional, a lei deixa de vigorar. Todas as ordens do Supremo são cumpridas. Ninguém deixa de cumprir uma ordem do Supremo Tribunal Federal. As pessoas podem deixar de cumprir uma ordem do Poder Executivo, podem não cumprir uma lei aprovada no Congresso Nacional. E aonde você vai quando isso acontece? Ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal dá a última palavra e as pessoas seguem. Não existe uma insubordinação contra o Poder Judiciário brasileiro, não existe uma insubordinação contra o Supremo Tribunal Federal. E o fato de criticarem o Supremo aqui ou ali, o fato de falarem mal do Supremo, é do jogo. Quem falou, de onde saiu a ideia de que existe um movimento conspiratório, está vendo Canudos, está vendo um Araguaia, eles estão vendo coisas que não existem. Pode não haver isso, né, Oineg? É o Rafael, bom dia. Mas você não acha que há uma intenção, eu não sei de onde ela vem, difusa, de desgastar o Supremo Tribunal Federal? Você citou aí o general Paulo Chagas, e é sempre muito discutível quando alguém ultrapassa o limite entre a opinião, que por pior que seja, é liberada para todo mundo, e algo maior contra uma instituição. Então hoje a Folha de São Paulo dá alguns exemplos que motivaram o Supremo Tribunal Federal a determinar as operações, por exemplo, no computador CCE aí que você se referiu do general Paulo Chagas. Ele sugere, por exemplo, a criação de um tribunal de exceção para julgar ou substituir os ministros do Supremo Tribunal Federal. Pode ser uma bobagem? É provável que seja, não é? Ele lá na casa dele de pijama, 3 da manhã, conversando com ex-generais, o Brasil é uma vergonha, porque na minha época a educação era assim, criança não comia de mão suja, não entrava em casa com o pé fedendo, né? E aí ele resolve jogar no ventilador contra o Supremo Tribunal Federal. Aí encontram uma candidata derrotada a deputada aqui em São Paulo, carregando uma cesta de ovos, dizendo, esta é a recepção para ministro ladrão de toga. Um outro exemplo de um outro alvo da operação, que propaga a alteração da ordem política e social. Não tem negociação com quem se vendeu para o mecanismo. Destituição e prisão. Fora Supremo Tribunal Federal. Outro, o Peru fechou a Corte Suprema do país. Nós também podemos. Pressão contra o Supremo Tribunal Federal. É claro que isso aqui, se a gente analisar do ponto de vista do indivíduo que está fazendo, repito, à noite em casa de pijama, você não vai dar bola, é um louco qualquer que está falando bobagem, não sei o quê. Agora, nós temos tido exemplos muito bem acabados de utilização de notícias falsas no processo eleitoral de todos os lados, por exemplo, de gente que vai a manifestações
na Avenida Paulista, por exemplo, e são conduzidas até a Paulista num domingo, às vezes, por razões objetivas, e às vezes se locomovem até lá com base em informações falsas. Não chega uma hora em que é preciso dar um break nisso? E repito, eu diferencio, como fiz aqui no começo do programa, o que é o episódio da revista Cruzoé do que é essa operação de ontem. Não chega uma hora em que é preciso falar o seguinte: opa, peraí, tudo bem, tem o general de pijama lá, meio maluco, outro dizendo que a gente tem que fazer igual o Peru, mas isso não tem que ter um limite em determinado momento? A gente vai assistindo as pessoas até o dia que isso contaminar, sabe Deus quanto da sociedade, que o Supremo é bolivariano, que tá todo mundo vendido, que só tem ladrão de toga, que joga ovo neles. Vamos lá, eu concordo com tudo que você falou. Acho que chega uma hora em que isso vira um problema. O que eu não acho é que isso virou um problema. Quando o Brasil foi às ruas em 2013, o Brasil não foi às ruas em 2013 por causa de fake news, o Brasil não foi às ruas em 2013 porque queria derrubar o governo Dilma, o Brasil não foi às ruas em 2013 porque a passagem de ônibus aumentou em São Paulo, o Brasil foi às ruas em 2013 porque estava cansado. Então, se essas pessoas, com essas manifestações e seus poucos seguidores, sabe-se lá quantos são esses seguidores, um número irrelevante, têm o poder de criar uma grande confusão no Brasil, ok, então vamos parar, porque realmente tem uma célula se organizando capaz de conspirar contra o Brasil. Não há nenhuma fake news envolvida na investigação de fake news. Esse general, ele não está propagando fake news. A fake news é uma notícia falsa, baseada em notícias, em fatos verdadeiros que você cola e dá uma versão torta para eles. E esse general não está fazendo fake news. Essa candidata derrotada não está fazendo fake news. Ela está dizendo que ela tem ovo lá que ela vai jogar no ministro quando o ministro chegar. Isso não é uma fake news. O caso da revista Cruzoé, que nós vamos falar dele em separado, não vou nem falar agora, mas vamos falar dele em separado, confunde a discussão, de fato, né? Vamos deixar ele um pouquinho reservado aqui, como quem faz uma receita, cozinhou um negócio, reserva e continua a receita. O que você tem no Brasil é um respeito às instituições. E você tem no Brasil respeito às instituições. Não há ninguém que se solidarize a essas vozes e que seja sensata. Não há uma organização. A hora que você joga a luz nisso tudo e cria uma barulheira, você propaga e ajuda a propagar com mais oxigênio um foguinho irrelevante, sem nenhum significado. Eu não acho que a gente pode patrocinar desrespeito às instituições, mas não me parece prudente que você transforme essas pessoas em grandes inconfidentes, que não são. São pessoas, vozes isoladas aqui e ali, como sempre existiu. Não houvesse a rede social, a gente não estaria falando disso. Agora, quantas pessoas se solidarizam com isso? Todo mundo tem raiva de tudo. Tem raiva do juiz porque marcou o pênalti, e nem por isso a Confederação Brasileira de Futebol vai iniciar uma investigação contra as pessoas que xingam os juízes. Xingar o juiz, esculhambar o juiz, falar mal do juiz, sempre existiu. É preciso que a gente tome muito cuidado, e quem tem que tomar cuidado é a autoridade. Não é o irresponsável aqui e ali. Você não pode cobrar de um irresponsável que seja responsável. Do contrário, não haveria problema a ser discutido. O tamanho, a lente de aumento que o Supremo está colocando nisso, e não é o Supremo Tribunal Federal, são ministros do Supremo Tribunal Federal, estão colocando uma lente de aumento desproporcional. O caso específico da revista Cruzoé. A revista Cruzoé, ela prestou um grande serviço ao país, ao publicar uma notícia mostrando como pífia a investigação em muitos casos na Lava Jato e em outras investigações. Em alguns casos a Lava Jato brilhou, em outros não. Quer dizer, um delator diz que existe um personagem chamado amigo do meu pai, e quando perguntaram ao Marcelo Odebrecht quem era o amigo do meu pai, ele falou: amigo do meu pai é o Toffoli. Bom, isso é um fato, isso existe, isso foi dito. Bom, mas isso não tem importância. Claro que não tem importância. Razão pela qual isso não entrou na investigação. Razão pela qual isso é irrelevante.
Agora, o fato jornalístico existiu. Alguém disse isso, o Marcelo Odebrecht disse aquilo. Isso aconteceu, não é uma mentira. Portanto, não é uma fake news, não é uma plantação, não é nada. Aí o Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, diz que tem que tirar do ar as notas referentes a isso, mas não são notícias falsas, são notícias verdadeiras. Então é uma ordem do Supremo Tribunal Federal mandando tirar de um site que pouca gente acompanha, dando luz de novo a este caso, vira um bolo só. Aí vira o bolo misturando o Cruzoé, o General. Olha a confusão que isso virou, e nós estamos aqui discutindo esse tema. Se o Supremo Tribunal Federal tivesse mantido o silêncio sobre esses casos, é provável que nada disso estivesse acontecendo. Então, eu acho que as autoridades instituídas, aqueles que têm um cargo importante, são os responsáveis pela manutenção das instituições, precisam tomar cuidado. E os irresponsáveis não vão tomar cuidado. E eu não estou colocando entre os irresponsáveis a Cruzoé. Estou colocando entre os irresponsáveis essas figuras que ficam falando mal, como falam também da presidência da República, já falavam no governo anterior. Eram campanhas de fora Temer, eram campanhas de fora Dilma, fora Lula, daqui a pouco vem fora Bolsonaro, fora todo mundo. E aí? Aí a gente vai também fazer uma investigação contra o fora isso e fora aquilo. Eu quero lembrar um episódio importante. No início da República, quando Deodoro foi presidente, a primeira vítima foi a imprensa, quando empastelaram o jornal porque ele era monarquista. Ele era monarquista. No empastelamento, entraram no jornal, quebraram tudo, mataram o revisor. Isso foi no governo do Deodoro da Fonseca. Entra o Floriano Peixoto, a primeira coisa que ele faz é se insurgir contra o Supremo Tribunal Federal. Porque o Rui Barbosa dava habeas corpus, entrava com pedidos de habeas corpus contra prisão de militares que o Floriano Peixoto mandava fazer, e o Supremo Tribunal Federal concedia os habeas corpus. E o Floriano falou a frase: quero saber quem é que vai dar habeas corpus para os ministros do Supremo quando chegar a vez deles. Então, a primeira vítima é a imprensa, a segunda vítima, o próprio Supremo Tribunal Federal, isso no início da nossa República. E não vamos esquecer, Oineg, que durante o regime militar foram cassados alguns ministros e o Supremo também ficou, né, manientado. Não podia. Isso que é grave, contestar, Zé Paulo. né? Não é isso? Isso que é grave. Então, num ambiente democrático, você não faz uma democracia e espera que tudo funcione bem. Tudo direitinho. Então é aquela história, a democracia ela é o melhor dos regimes, mas você não pode esperar que ela seja infalível como uma escola. E você veja, que contradição, né? Recentemente o Supremo mesmo entendeu que a lei de imprensa não tinha sido recepcionada pela Constituição de 88 justamente pelo princípio da livre imprensa. Se eu não me engano, o ministro Aires Brito, né, que tomou essa decisão no próprio Supremo Tribunal Federal, que agora vem com essa história de censura, né? Tem um outro exemplo importante, não sei se vocês se lembram, quando saiu uma biografia do Roberto Carlos, que continha ali detalhes da vida dele que ele não queria que fossem divulgados, houve uma ação no Supremo Tribunal Federal para proibir as biografias não autorizadas, e o Supremo Tribunal Federal liberou as biografias não autorizadas sob o argumento de que isso era liberdade, era o princípio da liberdade. Então, se alguém pode escrever um livro sobre alguém nos Estados Unidos, pode. No Brasil era proibido. O Supremo Tribunal Federal falou: isso não pode mais ser proibido, isso é liberdade de expressão. Nós temos que separar a liberdade de expressão de liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é um direito da sociedade e é uma obrigação do jornalista, não é um direito que o jornalista tem, é uma obrigação do jornalista atuar com independência. E o que a sociedade entrega a esse jornalista para que ele seja independente é a liberdade de buscar a verdade, a liberdade de, mesmo errando em busca da verdade, ele está protegido. Então, se você faz uma reportagem agindo de má fé, de boa fé, com independência, e você errou, ainda assim o seu direito tem que ser preservado para que a sociedade tenha esse benefício. E a liberdade de expressão é o direito das pessoas falarem o que bem entendem. Ah, mas eu não posso
pregar o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Ok, você não pode pregar o fechamento do Supremo Tribunal Federal, mas quando você coloca as vozes que estão falando essas coisas e joga sobre elas uma luz monumental, você transforma eles, em vez de satélites, em sóis. Não são. São pessoas que não têm o menor significado, a menor importância, não representam nada. A partir do momento que você faz uma operação em cima delas, você tá faltando conselheiro. Não é que está sobrando lei. Ah, mas a lei permite, a Constituição. Calma, é preciso tomar muito cuidado. A responsabilidade de quem usa arma nuclear é muito grande. Se você tem uma arma nuclear e é só apertar o botão, você sempre vai ter uma explicação para ter apertado aquele botão. Mas precisa tomar cuidado. As fake news mais famosas da história do mundo são oficiais, partiram do Estado. Qual é a maior fake news recente dos últimos 30, 40 anos da história do Brasil? A de que o Tancredo Neves estava em boa saúde. E foi patrocinada pelo Estado. Porque ele era o presidente eleito, fez uma foto falsa. A foto existe, mas é uma foto mentirosa, em que ele aparece de robe de chambre como se estivesse bem. E eu sempre lembro aqui, viu, Ineg, que o Boris Casoy, na época, ele era editor da Folha, ele fez uma viagem com o Tancredo, um pouco antes, de Brasília para Minas Gerais. E fez as perguntas inquietantes para o Tancredo. O Tancredo não gostava dessas perguntas sobre o estado de saúde dele. Ele chegou a dizer que ele caminhava de 5 a 6 horas por dia. Imagine se era possível. Isso aí era fake, né? Total, e isso é fake news. Quando o presidente Bush Filho, George Bush Filho, disse que havia armas de destruição em massa no Iraque, aquilo era uma fake news. E foi o Estado que falou aquilo. Então é muito difícil a gente querer criar uma campanha para tentar evitar as fake news. Não vai chegar a lugar nenhum. Sempre vai ter alguém falando alguma coisa absolutamente imprópria e inadequada contra uma instituição, contra alguém. Então as instituições têm que ter calma, sabe que tem alguma coisa errada ali, o Rafael listou exemplos de coisas que estão erradas, mas você tem que tomar cuidado. Quer dizer, se um povoado, se você tem canudos acontecendo, você tem que pensar, opa, tem canudos, está surgindo canudos, isso é outro papo. Não se trata disso, então é preciso ter muito cuidado e olha só o que está acontecendo. Esse assunto corre o risco de ir para o plenário no Supremo Tribunal Federal, no caso da Cruzoé, e o Toffoli e o Alexandre de Moraes perderem. Aí você cria uma fissura, sabe, desnecessária. Aí o que é ruim vai ficar pior, né, Ineg? Vai ficar pior. Então, eu entendo que haja um problema, claro que há um problema. Agora, a autoridade, ela não está lá para resolver não problemas. Todo problema que cai no colo do presidente da República, todo problema que cai no colo do presidente da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal é grande e difícil de resolver. Do contrário, não precisariam ser pessoas especiais. Elas têm que ser especiais e o comportamento delas tem que ser especial para evitar uma grande confusão onde há uma pequena confusão. Muito bem, Eduardo Oineg volta ao longo da programação da Rádio Bandeirantes. Grande abraço, hein, Oineg? Abraço!